Boa tarde, tudo bem, pessoal? Nós estamos hoje aqui, estaremos compartilhando um pouco sobre o que fazer quando sinto que o medo está travando a minha vida. E então, você já sentiu na sua vida um momento de trava? Você já sentiu que às vezes você poderia estar fazendo mais coisas e não está fazendo? Então, vamos. Parece que ainda. Nós estamos nesse momento aguardando, ok? Alguns ajustes, entrada do pessoal que já está introduzindo na live. Então, só uns minutinhos que já a gente começa. E se você quiser já colocar, transcrever aí a sua pergunta, né? Pode ir colocando, ok? Mila. Boa tarde, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Michele. Oi, oi, oi. Que bom ter vocês aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aguardando, ok? Como que nós vamos hoje, né, entender a emoção medo, né? Quantas vezes o medo nos trava, né? Oi, Laísa. Laísa. Sejam bem-vindos. O pessoal tá entrando. Sejam todos bem-vindos, viu? Olá, boa tarde, Lorena. Sejam bem-vindos. Oi, Jesus, seja bem-vindo. Isabela, muito obrigada por vocês estarem conosco aqui, é um privilégio. O que fazer quando sinto que o medo está travando a minha vida? Então, vocês já passaram por essa sensação de completa paralisia diante de um medo em que vocês não sabem o que fazer, não sabem como reagir? E por que um sentimento, uma emoção como essa está me bloqueando? Vamos compreender o que é o medo, a princípio, né? Olá, pastora Anne, oi Dani, sejam todos bem-vindos, viu? Estamos iniciando exatamente agora. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Ok. Sim, gente, o que vem a ser exatamente o medo? O que nós podemos compreender sobre isso, né? Como vocês sabem, nós temos emoções básicas, emoções que nos protegem, né? Elas são basicamente 7, uma média de 7 a 8, depende do autor, ok? Então, essas emoções, elas meio que ativam os sentimentos.
E nesses sentimentos é aí que vem a questão da administração mental dessas emoções diante de um estímulo externo. O que é um estímulo externo? Qualquer coisa, tanto externo quanto interno. Pode ser até um pensamento que você tem que possa estar te bloqueando. Por exemplo, as nossas emoções estão entre o medo, o nojo, a alegria, tristeza, raiva, vergonha e surpresa, ok? Mas hoje nós vamos falar do medo, porque ela é uma das que mais bloqueia e trava quando ela passa dos limites. São emoções que nos protegem, nos coloca de forma a ter um diálogo e um entendimento conosco e com o outro. Porém, quando ela não está mais na medida coerente, ela te paralisa, certo? Então, essa emoção básica, quando ela é ativada diante de uma sensação, de uma situação ou ideia que você pensa, principalmente relacionado à ameaça ou perigo. O que está acontecendo hoje nos nossos dias, certo? Nós estamos vivendo o quê? Momentos de tensão. Tá um medo muito grande que cresceu dentro de nós. Dentro do que nós estamos vendo, ouvindo e até sentindo. Essas sensações. E por vezes a gente pensa assim, será que isso é verdadeiro? Será que isso é real? Será que isso vai acontecer comigo? Então, nisso você começa a se perturbar, a se angustiar. E aí é que vem o problema. Porque você tem que entender até que ponto que esse medo é verdadeiro, até que ponto isso é fictício, ou está apenas na sua cabeça. Porém, mesmo ele estando só na sua cabeça, nós não podemos desprezar. Porque de alguma forma você está sentindo e isso é verdadeiro para você. Mas é muito importante que você entenda o que está acontecendo com você. Porque a partir do momento em que você entende o que você está sentindo, você vai conseguir minimizar a força dessa emoção, dessa ação que tem te bloqueado. Esse é que é o problema. O problema é que às vezes nós não nos conhecemos e todas as nossas emoções elas acabam se bagunçando dentro de nós. E quando elas estão bagunçadas, a gente não tem condições de responder adequadamente o que nós estamos sentindo. E aí a gente mistura, e quando a gente mistura, a gente não tem clareza. E quando nós não temos clareza, as coisas ampliam, ok? Mas eu quero falar para você, primeiramente, que o medo, ele é saudável. Por exemplo, o medo e a ansiedade, eles andam juntos, sabia? Por quê? Quando você está diante de uma situação de perigo, diante de uma coisa que você possa ficar ligado, ele te liga, ele te acelera, ele te desperta, ele coloca você em evidência de algo que não está legal. E aí você se organiza e fala, uau, isso aqui, né, vou atravessar uma rua, por exemplo. Eu não vou atravessando a rua aleatoriamente como se eu estivesse andando no parque. Não, eu vou parar. Eu vou olhar para a esquerda, eu vou olhar para a direita, eu vou ver se o carro que está para chegar, a distância dele, eu posso correr, eu posso andar. E aí você começa a fazer toda aquela análise, entendeu? E aí você tem ali uma administração coerente disso. Agora, quando isso já começa a ficar de forma fóbica, de forma repetitiva, constante, isso vai te bloqueando. Ok? Então, por exemplo, o medo ele está presente em quase todos os transtornos de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é uma antecipação do que vai acontecer. E aí você ativa aquele sistema de respostas cognitiva e afetiva de precaver tudo. Então, antes de acontecer, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me resguardar. E aí você vai o quê? Só que você não se resguarda adequadamente, você se resguarda mais do que necessário. E quando isso acontece, aí a gente começa a entrar num quadro mais patológico e não
salutar, digamos assim, certo? Então eu vou aqui colocar para vocês a questão exatamente o seguinte: da ansiedade e do medo andarem junto, eles estando andando junto, eles vão te proteger, te defender. É o sistema de autodefesa normal. Contudo, se essa ansiedade, essa depressão, elas não estão mais, elas estão em constante atrito, vira e mexe, você está com medo de tudo, do básico ao vai multiplicando cada vez mais. Compreendemos nesse sentido que você já não está mais administrando suas emoções, você já não está mais se conhecendo. Quanto já teve aquela sensação, quem pode me dizer, que se desconhece? Fala, gente, eu não sou assim, o que está acontecendo comigo? Esse desconhecimento de si próprio, essa aceleração e tudo mais. Aí nós já estamos entrando em quadros de fobia, em quadros de medos fora da realidade. Mesmo que para você é real, por exemplo, ter medo de uma barata, por exemplo, para muita gente pode ser uma coisa muito banal, muito fútil, mas para uma pessoa que tem medo, ele é real. Ele não é uma coisa fictícia. Ele tem que entender que não é fictício. Aí o que nós vamos fazer? Por exemplo, se ele está em tratamento, né, com uma psicóloga ou numa psiquiatria, por exemplo, se for na terapia cognitivo-comportamental, que é a que eu utilizo mais, nós trabalhamos a dessensibilização. Nós vamos fazer o quê? Uma reaproximação desse medo. Com a barata, uma hora a gente mostra um desenho da barata, outra hora a gente vai mostrando o nome barata, do nome vai para a imagem, da imagem vai, e você vai até você ver, você visualizar e você percebe, uau, ela é pequenininha, ela é insignificante. Aí quando você detecta que, eu estou dando um exemplo da barata, tá, gente? Mas tem muitas outras coisas que podem acontecer. Mas eu estou vendo que essa barata, ela é insignificante, o que eu faço, que acontece comigo aqui? Eu começo a minimizar, eu começo a enfraquecer e me fortalecer. Porque o que está acontecendo na verdade? É que eu tenho em mim uma sensação de incapacidade de enfrentar o problema. Então, quando eu tenho essa sensação, é sentimento, tá, gente? Tá tudo dentro do sentimento, não é real, mas é real para você. Eu não me sinto capaz. Por exemplo, eu tô aqui fazendo uma live para vocês. Nos primeiros momentos eu fico com medo, eu fico insegura, né? Porque é natural. Aí eu vou, me organizo, eu pego meus papelzinhos, eu vou elaborando os meus pensamentos para poder trazer o melhor para vocês. E aí começa a minha, né, a minha fala de forma que eu possa atender às expectativas de vocês. E à medida que eu vou andando, eu vou o quê? Relaxando. Agora, quando é que isso se tornaria patológico? Eu, de repente, aqui eu simplesmente falar, gente, com licença, eu não tô dando conta mais. Aí eu saio. Eu não quero saber como é que vai ser a expectativa das pessoas. Eu tô vendo que eu fui vencida pelo medo. E aí a hora que a gente precisa, não podemos deixar que o medo nos vença. Esse é o nosso objetivo aqui, que ele nos trave. É normal sentir medo, é normal sentir ansiedade, é normal. Tá dentro de você essas coisas. São elas que vão jogar você para frente. Agora, se você bloqueia, traz sobre você somente os aspectos negativos, os aspectos problemáticos e principalmente que você não tem capacidade, você fala, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir. Né? Eu fui promovido e aí a pessoa começa a passar, de repente é um excelente profissional numa área e foi promovido porque é muito bom. Só que chega lá com tanto medo que começa a meter o pé pelas mãos. Por causa que achava que todo mundo viu que você era capaz, mas você não se sentiu capaz. E aí é que está todo o problema. Então, se sinta merecedor do que você é. Você tem inteligência, você tem habilidades, você é capaz, você pode ir muito mais além do que você já foi. Hoje nós estamos vivendo esse momento de pandemia. E por que eu pensei nessa situação do medo? Porque muitas pessoas estão levando as suas vidas até normais. Legal, parabéns.
Mas muitos não estão dando conta nem mesmo de pegar um sol, o astro-rei, visitar lá o astro-rei e falar, oh, eu estou aqui. De tanto medo, como se o sol fosse trazer. Aí já está o quê? Travando. Isso, exatamente, Dana. Aprender a lidar com esses sentimentos. Sentimentos esses, porque eles que estão te bloqueando. A emoção, ela vai vir sempre, diante de um estímulo, sempre. A emoção do medo, do nojo, da alegria, da tristeza, da raiva. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito comum. A pessoa, quando ela não gosta de lidar com os seus sentimentos, por exemplo. Eu estou triste, estou muito triste, alguém me magoou, me feriu. E ao invés de eu lidar com o meu luto, lidar com o meu sentimento de tristeza e rapidamente amadurecer e crescer com esse sentimento, eu aborto esse sentimento e começo a ter um comportamento de raiva, machucando todo mundo. Foi o fulano do Z que me machucou, mas aí eu não trabalho, lido só com ele. Eu começo o quê? A trabalhar com todo mundo. Eu começo a machucar todo mundo, da família, de casa, de onde, mas na verdade eu não estou com raiva, eu estou triste. Isso é uma forma de você trocar os sentimentos que está dentro de você, porque você não se conhece. Abrir a Preta, né? Minha querida Preta, a doutora Tereza, parabéns, obrigada por você estar aqui, minha linda. É abrir mão do conhecido em favor do desconhecido. Uau! Isso aí é crescimento, exatamente isso. Eu não posso me travar, gente, o mundo é cheio de descobertas. Não pense que as coisas acabaram quando você as conhece e as domina. Muito pelo contrário, o conhecimento e o domínio de certa coisa, certa área, certo sentimento, certa emoção, é só um upgrade para que você venha avançar mais. Você está muito aquém do que você pode chegar. E aí você vai explorando. É gostoso. É gostoso estar aprendendo, é gostoso crescer, é gostoso estar tendo acesso às informações. E principalmente eu gosto de falar, não sei se vocês já ouviram falar do livro do turismo do interior, turismo interior. Faça um turismo interior. Não faz só turismo para as praias internacionais, conhecendo coisas grandes que vão lá fora. Comece a conhecer coisas grandes aí dentro que você se desconhece, né? Hoje eu estava atendendo uma pessoa e a gente começou, ele vai, eu sei fazer tudo, e de repente ele foi narrando um monte de coisa, e aí eu falei, mas tá ok, o que é que você gosta disso tudo? Ah, eu gosto disso. Uau, então é aqui que nós vamos focar, porque é aqui que você vai ser o bom, o excelente, porque tudo que nós somos bons, a gente arrebenta, a gente consegue fazer, mas não porque nós somos bons por bom, mas porque nós gostamos. Certo? Você tem prazer, você se sente bem de estar aprendendo com esse negócio. Então quando você descobre que você tem essa competência, que você tem essa habilidade, não para ser melhor do que ninguém é melhor do que ninguém, mas saber que você é bom. Isso é se autovalidar, isso é o tal do bater palminhas para mim mesmo, né? E o medo, ele te faz isso. Tá com medo? Fica não. Logo, logo você vai dominar essa situação. E hoje, vivendo com isso aí, poxa, como que eu posso fazer? Né? A própria Ministério do Trabalho fala, olha, se precaver, use luvas, use máscara, use tudo, se alimente bem, durma bem, tome muita água e viva, não se trave, entendeu? Continue estudando, mas o que vai ser depois? Gente, eu sei de uma coisa, tem muita gente, né, que vai ficar doente com isso e tem muita gente que vai ficar bom. Então escolha ser o que vai ficar bom. Não escolha ser o que vai ficar doente, o que vai parar a sua vida. Não, descubra o que você possa fazer. Olha que legal, teve muitas empresas que não faziam delivery, mas depois dessa pandemia está fazendo delivery. Né? Aqui mesmo na clínica, nós estamos explorando aí a telemedicina. Está dando super certo, o pessoal está super amando a ideia de estar entrando em contato com o médico, saber que nós estamos mais perto um do outro de forma online. Então, assim, quantas coisas estão se descobrindo? Quantas coisas vão se modernizando através de uma crise, através de uma dor? Igual aquela ideia, crise, tira o S e crie.
porque você é co-criador desse mundo. Como que eu posso provar isso? A árvore, Deus deu a árvore, mas a mesa, a cadeira, né, o armário, foi o homem. Entendeu? Tudo isso que a gente tem vivido aqui, dessa riqueza arquitetônica, de vários processos eletrônicos, foi o homem. Ele pegou sim a matéria-prima da natureza, mas daquilo ali ele criou muito mais. Imagine quando você descobrir o que você tem de potencial dentro de você. Você está com medo porque você não sabe do seu potencial. Né? Diante na época lá do povo quando o povo das cavernas via lá um leão, ele tinha que correr, pular e sair correndo. Mas assim, quem já não teve um cachorro correndo atrás das suas canelas? Eu já tive. Rapaz, e eu vou te falar, viu? Nem aquele, como é que é o nome daquele cara que faz assim, com o braço assim, como é que é o nome dele? É o Zibold? Ou o africano que ganha as medalhas, que corre pra caramba, que ganhou todas as medalhas. O Bold, né? É, negócio assim. Olha, eu fiquei esperta com aquele negócio, porque o medo e a ansiedade me salvou. Ali na hora que veio aquela adrenalina, eu saí correndo e as minhas canelas foi pra frente. E eu não fui entregue para o cachorro. Então, isso tudo é bom para nós, mas nós não podemos ver isso como ruim. Tá tendo medo demais? Então vamos estudar o que está acontecendo. Vamos identificar o real medo disso aí. Às vezes você vai buscando, mas você está com medo de quê? Porque se você já está falando assim, essa pandemia me deixou com muito medo. No fundo, você já tinha medo. No fundo, você já tinha tendência para os medos. Ela só potencializou. No fundo, você já não estava legal. Aí agora vai ser uma desculpa? Faz isso com você não. Você merece muito mais do que isso. Né? Então, esse é o momento que você vai dizer assim, eu vou avançar, eu vou crescer, entendeu? E nós estamos aqui, se você procura uma ajuda, né, psicológica, procura uma ajuda de um profissional, procura uma pessoa, desabafa, coloca, e você vai ver que de repente não precisa estar tão bloqueado, tão travado dentro da sua carreira. Você pode ir muito mais além, porque de repente não é tão real quanto você pensa. E mesmo que seja, eu tenho certeza que você vai encontrar uma saída, você vai encontrar um caminho, porque somos dotados de alta capacidade, né? Somos seres inteligentes, sábios, somos seres capazes, e a gente quando nós nos sentimos incapazes é quando a ansiedade e o medo dominam. Aí pronto, aí é outra galera que vai entrar em conta, e o que você vai ouvir dentro de você, não só externo, você vai ouvir, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, quem me dera se eu tivesse a inteligência de Beltrano, de fulano, eu era isso, eu fazia aquilo. Não, vamos fazer o turismo interno, vamos buscar as suas potencialidades, as suas habilidades, aquilo que você era bom, se torne muito bom. Aquilo que você era muito bom se torne ótimo, e aquilo que você era ótimo se torne excelente. É assim que a vida funciona. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce com manual de nada. O que faz a gente ser está dentro de nós, temos tudo para alcançar. A partir do momento em que você olha e fala assim, uau, eu sou alguém importante, eu sou capaz, eu sou único, eu sou diferente, e não vai ser esse medo, não vai ser esse momento, beleza. E quando tudo isso acabar, o que eu posso contribuir para a sociedade? O que eu posso contribuir na minha profissão? O que eu posso contribuir na minha empresa? O que eu posso ser diferente? Né? Nós estamos revendo aí valores, nós estamos revendo princípios, estamos revendo ética. Tem gente que está ficando cada vez mais ruim. Isso já era dele. Agora tem gente que está ficando excelente. É buscar esse caminho da excelência. Você tem escolha. Não escolha o lado do medo. O medo, ele não pode ser constante na sua vida. Ele tem que ser ideal na sua vida. Ele tem que vir na hora certa, no ponto certo, na hora que você encontra de cara com um Rottweiler, e tem que bater as canelas para frente. Estou dando um exemplo. Mas é isso.
Agora, se você tem medo, medo de ser feliz, medo de casar, medo de sair de casa, medo, o seu sistema entra em pânico. Ele começa, para aí, eu não tenho adrenalina para tudo isso não. Já tô surtando aqui dentro. E surta. Pode ter certeza disso. Mas erga a tua cabeça e fala, não, calma, bora lá, vamos aceitar os desafios. Aceitar desafios, gente, é crescimento e maturidade socioemocional, espiritual, em todos os contextos, né? É buscar cada vez mais esse aprendizado, entendeu? E quando sinto comprometimento na minha rotina, exatamente isso. Quando é que eu sinto que está comprometendo a minha rotina? Eu não estou mais tendo resultado. Eu estou paralisado. O mundo está acontecendo e eu estou na janela vendo a banda passar. Não funciona assim, né? As coisas você tem que ver até onde você pode, faça uma revisão da sua vida, descubra suas potencialidades e comece a traçar novos planos. Agora, gente, se você está ansioso, muito ansioso, você pode ter certeza que você vai ter muita dificuldade de traçar planos. Porque só de falar a palavra traçar plano já te dá pânico, já te dá mal-estar. Então, nesse momento, é o momento que você precisa aquietar. Ouça, a tua respiração é um bom caminho, sabia? Né? Gente, quantos já pararam para lembrar o que comeu? Quantos pararam para lembrar, talvez, algum sonho que teve? Você tomou o seu café, você curtiu o seu cafezinho, você agradeceu pelo seu cafezinho? Isso é viver o aqui e agora. Uau, eu tenho um café da manhã. Quantos não têm um café da manhã? Nossa, que legal, eu tô com saúde, tô em casa, mas eu tô bem, não tô sentindo dor. Eu tenho que agradecer. Então eu começo a elaborar um pensamento de paz, de autocontrole, de sentir a respiração. Não sei se vocês ouviram uma história que me impactou muito, dessas lá da Itália. Um senhorzinho, ele precisou de um respirador por um dia. E na hora lá que ele estava recebendo alta, a equipe lá do financeiro passou para ele que ele tinha que pagar aquele respirador. E ele começou a chorar. E aí os médicos vieram, não, mas não fica assim, porque parece que era 500 euros, né? Era um valor muito alto. E o pessoal começou a consolar ele, porque ele tinha que fazer aquele pagamento. Aí ele falou, não, vocês não estão entendendo. Eu não estou chorando porque eu tenho que pagar esse valor, eu tenho esse valor. Isso não é o problema para mim. O meu problema agora é que eu tenho 93 anos e eu nunca agradeci por tanto ar que eu respirei ao longo da minha vida. E eu estou envergonhado, porque eu precisei um dia de respirador e eu tive que pagar por 500 euros ou 500 mil, não sei como é que é lá o valor, mas o que eu vivi até hoje, que eu não precisei de respirador, eu não agradeci ao Criador, eu não agradeci por essa dádiva. Então, às vezes a gente fica tão preocupado naquilo que nós não estamos alcançando ou dominando, porque o homem ele tem uma necessidade de controlar tudo, que eu vou te falar, viu? Brincadeira. Enquanto que eu não tiver no controle de tudo, eu não estou, né, na minha paz. Aí é que está o problema. Você quer controlar e não consegue. Então, nesse momento, visualize, vamos olhar um pouquinho para o seu olhar. Como que está o seu olhar? O seu olhar está na vista ou está na visão? Quem olha só o que está na vista, você vai ver a pandemia, um monte de gente mascarada na rua, ouvir tudo quanto é coisa ruim que está acontecendo, e você vai falar, eu sou o próximo da lista. E isso vai acabar acontecendo porque você está atraindo essas coisas ruins para dentro de você. Entende? Então, o que é mais importante agora é você ter visão. Visão é aquilo que você não está vendo, mas você está crendo, você está acreditando que dias melhores virão, que eu posso elaborar minha vida, que eu posso me reprogramar, porque quando tudo isso acabar, eu estarei pronto para um novo emprego, estarei pronto para uma nova garota, ou um novo namorado, estarei pronto para isso.
se prepare, se organize dentro desse sentido, com certeza, e sonhe. Qual o problema de eu sonhar que eu estou tomando um cappuccino lá em frente à Torre Eiffel com um croissant? Ah, eu tenho condições para isso? Não, mas e se um dia acontecer? Eu tenho que sonhar. Mesmo que seja longe da minha realidade, mas sonhe, porque esse sonho vai alimentar a sua vida. Agora, o medo vai alimentar a sua insegurança, sua incapacidade, vai alimentar seus tremores, todo o seu temor, vai aguçar coisas que você nunca imaginou que você passaria a ter medo e vai passar a ter. Porque a quem procura acha, não é verdade? Né? Olhar de águia, né? Isso aí, pastora Anne contribuindo aqui, verdade? Acho que tem mais alguém que contribuiu aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Tereza, a Fanny de Uberlândia, muito obrigado pela sua presença aqui. Também estou com saudade de você, né? Pessoal lá de Formosa, muito obrigado, Dani, um abraço, né? Muito bom, pastor Manuel, pessoas do meu carinho aí, Evaldo, nossa, gente, muito obrigada, é muita gente, não dá para eu falar todos aqui, né? Mas aqui, façam a sua pergunta, eu estou aqui para ajudá-los no que eu puder dentro daqui, acho que subi tudo aqui, peraí. Isso, deixa eu ver se eu tenho mais aqui. A Isabela perguntou qual o assunto, você já detectou, né, Isabela? Deu tudo certo, né? Ok. Também estou com muita saudade de você, Dani. Então, gente, é isso. Eu acredito que outra coisa que agora vamos mudar. Como que eu posso mudar? Tá? Ok. Posso... A nossa produção aqui está dizendo que nós estamos abertos para pergunta. Eu acho que eu fechei um negócio aqui. Você tem como me ajudar aqui? Não, eu abri, consegui abrir de novo. Consegui. Tá ok. Então, pessoal, vocês gostariam que eu respondesse alguma pergunta específica? As do Facebook aparecem aqui, tá? Ok. É que eu tô ninja hoje, eu tô Instagram e Facebook. Olha só, gente, o negócio aqui é poder, viu? Eita, nós, eita, Deus me ajude. Bora lá. Deixa eu ver aqui alguma coisa aqui, se tem mais alguma pergunta aqui. Quando nós estamos tendo a questão... vocês entenderam em relação ao medo, ansiedade, fobias, certo? Outra coisa também que a gente fala muito com relação ao próprio medo é a situação de que você trabalhe o que é que você tem visualizado, o que você tem sentido dentro de cada passo, entendeu? Qual é a dor que está te levando ao medo? Porque o medo está muito associado também com a dor. E às vezes essa dor, por exemplo, ir ao dentista. Um dia você teve dor no dentista. E toda vez que se fala em dentista, houve uma mensagem aí memorável de medo, né? E aí o próprio cérebro ativa quando você vê aquela maquininha, né? Aí você já começa a ter um ataque meio de pânico, de desespero, né? Olha aí, dentista aí entrou aí, né? Eu não sei quem é, mas aí, acabando de falar do dentista, do medo do dentista, entrou um dentista aqui conosco, aqui, que ele pode falar como que ele lida com o medo dos pacientes, né? Que é um medo tão comum, né? Quem não tem medo de dentista, né? Eu acho que é uma coisa assim que foi superada ao longo dos anos, né? Então, isso foi gravado, algum momento lá atrás, você sentiu essa dor e dali você construiu, generalizou, e hoje você nem tem problema, mas mesmo assim, só de sentar naquela cadeira, você já dá uma sudorese nas mãos. Então, isso é uma dor. É muito importante você identificar qual é a sua dor do medo. Por exemplo, ficar doente.
Alguém da sua família adoeceu e de repente veio a falecer e isso te trouxe medo de ficar doente? Então, alguma coisa foi gatilho lá atrás para fortalecer o seu medo de hoje. Outro ponto também é o processo, entendeu? O que é o processo? Todo o aprendizado com relação ao medo. E, igual, por exemplo, você vai mudar de cidade, dá medo. Então, às vezes, se você mudar, vai ficar tudo melhor para você. Você sabe disso, mas você tem medo do processo da mudança, do processo da convivência, dos novos relacionamentos, das novas amizades. Será que eu vou conseguir? Mas aqui está tudo tão confortável, porque a zona de conforto, ela é legal, mas ela nos prejudica. Ela impede o nosso amadurecimento e o nosso crescimento. Então nós temos quando o medo está baseado na dor, quando o medo está baseado no processo, e temos o medo também baseado no resultado. Por exemplo, e se der tudo errado? O que eu vou fazer? E o tal do e se, ele fica, como se você já visualizou, eu vou abrir uma empresa. Nossa, o ano que vem eu fali. Então você já visualiza o resultado negativo. Aí o que você faz? Volta para a sua caverninha. Você não avança, entendeu? E aí nesse momento você tem que fazer o quê? Uau, isso vai dar certo, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu ajudo tanto aqui como emprego, como é que eu não vou conseguir ajudar na minha própria... Aí você começa a elaborar frases para fortalecer aquilo que você deseja. Não, eu vou mudar de cidade, eu vou conhecer novas pessoas, eu vou criar novos campos de trabalho, eu vou fazer diferença, eu vou conhecer novos amigos. Então você começa a ampliar o pensamento, né? O que acontece? Aí a gente vai trabalhar na matriz das crenças. O que você comunica, você pensa, e o que você pensa, você sente, o que você sente, você acredita, e no que você acredita, passa a ser o quê? Autorrealizável. E aí, por exemplo, se o que você comunica é limitante, seja verbal ou não verbal, isso vai se manifestar nos seus pensamentos, que vai gerar sentimentos, que vai gerar uma crença, e nessa história toda você vai ter um resultado limitante. Mas se na sua fala é uma fala, eu vou conseguir, eu vou dar certo, tá difícil, mas eu vou mudar, eu vou driblar esse cenário, eu vou driblar essa situação, você vai gerar esse pensamento fortificante, você vai ativar os melhores sentimentos, que é a alegria, que é a paz, que é a perspectiva. Você vai levantar competências e você vai gerar o quê? Uma crença possibilitante. Você vai ver o mundo como possível e não como impossível. E o medo faz com que a gente veja o mundo como impossível. Porque, na verdade, se você for enfrentar um leão dente a dente, é impossível. Então, ele foi preparado para você enfrentar situações que você precisa se proteger. Enfrentar um carro a atravessar à toa é impossível. Então isso aí é o que ele vai fazer para você, mas pontual. Alguns momentos você terá que tomar decisão e vai vir o medo, e ele vai vir exatamente para que você pontue as situações, os cenários, para que as suas decisões não sejam decisões invasivas, decisões sem nenhuma base. Então ele vai fortalecer a base e vai fortalecer o amadurecimento. Enfim, tudo isso é para o nosso amadurecimento, é para o nosso crescimento, entende? E é esse o nosso objetivo, que a gente cresça, que a gente amadureça. Então você não pode desprezar essas emoções. Quais são elas? Vamos ver se a gente consegue aprendê-las? Elas são a base. Quais são as emoções base? O medo, o nojo, a alegria, a tristeza, a raiva, a vergonha, a surpresa, e até uns fala vergonha e culpa, uns coloca desprezo, entendeu? Dependendo do autor, ele agrega esse aí. Enfim, mas o que é mais importante, elas são base, são necessárias. Porque o nojo, eu não aguento gente nojenta. Gente nojenta demais é nojento, né, gente? Ninguém dá conta. Mas uma pessoa que quando ela olha uma comida, ela sente um cheiro de azedo,
ela está se protegendo, porque se ela comer aquilo ali, vai fazer ela passar mal. Então, provavelmente, ela vai repelir aquilo ali. Aquilo é uma proteção para ela. Tá certo? Né? Uma raiva. Por que eu estou com raiva? De quem eu estou com raiva? E aí você vai ter que elaborar isso dentro de você, para você não sair, né, dando flecha em todo mundo que você se vê pela frente. Compreende? Tem alguma pergunta pelo Face? Que aqui eu não consigo. Uma outra coisa também que às vezes pode gerar o sentimento de medo é quando você começa a se comparar com outras pessoas. Tá dando certo? Eu tenho que clicar? Não, não precisa. Ah, tá. Uma coisa também que pode estar gerando um conflito é quando você se compara com o outro e aí você também vê que a pessoa é mais habilidosa, a pessoa é mais capaz, a pessoa dá conta, mas ela dá conta naquilo que ela já se encontrou e ela faz bem porque é o dom dela, ela nasceu com isso. Você não precisa comparar com ela, você precisa comparar com você e encontrar o seu dom, o seu talento, a sua competência e desenvolver as suas habilidades. Entendeu? Porque assim o mundo funciona. Você vai completar ela e ela vai completar você. Mas e aí como eu faço com a comparação? Compare com ontem. Seja hoje melhor do que você foi ontem. Amanhã, tenha certeza que você quer ser melhor do que hoje. Então você começa a se comparar dia após dia. A métrica ideal de comparação é você com você mesmo. Porque só você que tem essas habilidades, só você que tem esses dons, só você que tem essas dificuldades. Cada um tem as suas. Eu tenho um filho, ele é excelente na matemática e o outro é excelente no português. Aí eu vou comparar, nossa, com o filho que tem, por exemplo, né? Então isso eu vou gerar medo. O menino que tem dificuldade com matemática vai começar a ter medo da matemática. Por quê? Porque houve comparação entre os pais, isso não existe. Gente, cara, tu é muito bom na matemática, tu é muito bom em português, e aí segue o seu caminho. E busque profissões que você possa desenvolver. Um vai desenvolver aí a engenharia, que vai se dar muito bem com cálculo. O outro pode desenvolver áreas na área mais voltadas para humanas, para a linguagem, porque sabe lidar, sabe falar com as pessoas, sabe conversar, sabe expressar, sabe dar palestra, quanta coisa ele não pode fazer. Então, por isso que nós não precisamos, que é outro medo também, porque a gente olha a pessoa, nossa, fulano faz tão bem, eu não chego a tanto. Então, é outro medo que a gente precisa administrar. Vocês gostariam de ter que eu fizesse alguma observação referente a algum caso sobre o medo ou o próprio sistema, né? A mudança, né? E a cura. Não é que você vai trabalhar com a cura. Você vai trabalhar com a aceitação. Aceitação de quê? Digamos que você seja predisposto à ansiedade e a preocupações infundadas. Então você já vai começar a trabalhar na desaceleração disso aí. Você vai viver o seu real e tentar mudar você mesmo, buscar apoio em você. Se você não conseguir, porque tem casos, gente, que infelizmente é necessário a administração do medicamento, porque ele vai desacelerar os neurotransmissores, porque às vezes os neurotransmissores estão numa situação bastante competitiva, soltando mais do que necessário, ou não soltando o necessário, eu digo a serotonina, hormônios do bem-estar, está descontrolado. Então aí quando a gente toma medicação acompanhado de um psiquiatra, ele vai o quê? Equilibrar esses neurotransmissores. E a psicoterapia, aonde é que ela entra? Onde ela entra? Quando você se conhece. A pessoa, o terapeuta, ele vai interagir com você como um facilitador, buscando a sua melhor versão, tentando mostrar para você
que você é muito mais do que você pensa que você tem habilidades, que você precisa rever algumas questões. Então nós vamos trabalhando como moderador e trazendo sobre ele uma consciência de si mesmo e habilidade para administrar todo o seu contexto emocional, sentimental e psicológico e mental. E aí fortalecer a saúde mental e diminuir e enfraquecer a doença mental. Entende? Tem alguma outra questão? Já estamos... Ok. Então, meu pessoal, eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido alguma coisa, aprendido ou talvez até esclarecido, porque às vezes a gente fica confuso, será, né? E se porventura não tiver alguma coisa assim, tiver alguma coisa que eu puder ajudá-los, fiquem à vontade aqui. Eu presto serviço também aqui no Centro Médico Matsumoto, sou psicóloga aqui, e vocês podem estar entrando em contato, que eles vão estar me direcionando caso venha ter uma necessidade de conversar melhor, mais pontuadamente. A gente vai tentar dar atenção. E assim, busque a paz interior. Aceite certas coisas. Não tente mudar ninguém. A pior coisa é a gente achar que a gente pode mudar alguém. Mude a você mesmo. E nós também não temos como mudar o cenário. A situação da pandemia, do isolamento, não tem como mudar. Mas você pode usufruir disso. Busque em você o que você pode, através desse isolamento, melhorar na sua vida. Tipo, poxa vida, tem tempo que eu estou precisando dar uma relida nos meus livros, tem tempo que eu estou precisando dar um ajuste nos meus guarda-roupa, nas minhas gavetas. Mas eu já fiz tudo isso e eu já não sei mais o que fazer. Eu tenho certeza que você tem muito o que fazer. E se você não pode fazer por você, você pode fazer pelo outro. Você pode estar sempre trazendo alguma coisa para alguém. Se você não pode fazer presencialmente, você pode fazer virtualmente, mandar um áudio, mandar uma mensagem. Esses dias uma paciente chegou para mim e falou assim: nossa, eu amanheci iluminada e saí mandando mensagem para um bando de gente. E foi assim uma coisa maravilhosa, porque todos me retornaram e falaram: nossa, eu estava precisando tanto de ouvir isso. Olha só, você pode encontrar. Se você encontra dor e problema, com certeza você vai encontrar solução e resposta para a vida das pessoas, para a sua vida. Então foque no lado bonito da vida. Eu posso estar numa janela, a mesma janela, e outra pessoa também está, e a pessoa está reclamando, e a outra pessoa está agradecendo. Então trabalhe a gratidão, né? Busque saber quem é você, saiba que você é muito mais do que você já alcançou, você pode ir muito mais além. Trabalhe na serenidade, ouça a sua respiração, dá uma paradinha. Você está ouvindo sua respiração? Agradeça, você está respirando. Quantas pessoas estão um desespero no mundo aí atrás de respirador, e você tem um respirador aí automático, abençoado. Então agradeça por isso. E busque estar sempre vendo o lado bom de todas as coisas e não o lado ruim, porque quando isso a gente tem tendência a ver o lado negativo, mas quando o seu cérebro puxar para isso, você fala: ei cara, volta para cá, espera aí que eu tenho coisa para agradecer, eu tenho onde dormir, eu tenho o que comer, eu tenho aonde me alimentar, eu tenho uma família linda, eu tenho filhos lindos, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho amigos, eu tenho um trabalho. Mas eu não tenho um trabalho, mas eu vou ter, entendeu? Mas eu não tenho filhos, mas eu vou ter. Eu não estou casado, mas eu vou casar. Então assim, acredita que as coisas podem acontecer para você. Não limite-as, possibilite-as. E tá bom? Muito obrigada, e que Deus esteja abençoando todos vocês, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, preencha o seu coraçãozinho agora, tá bom? Grande beijo no coração, fiquem com Deus. Beijo.